O seu repórter do tempo trazendo a previsão para a região nordeste do país. Nublado a parcialmente nublado com chuva isolado em grande parte da região. Ventos com rajada e a temperatura continuará na mesma taxa de ontem. Teremos mínima de 15 graus, já a máxima de 35. A umidade mínima do ar é de 40% e a máxima de 95%. Você se ligou na previsão do tempo. Continue ligado na próxima edição. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Rádio Geral. Siga, curta, assista e participe da programação da Rádio Geral no Facebook e Instagram, @Rádio Geral, 24 horas no ar. Rádio Geral. Pressão total, Rádio Geral. Ok, então são 14 horas e 11 minutos, eu falei para você, 14 e 11, começa a partir de agora o programa Pressão Total e a gente vem com uma sequência muito interessante de entrevistas com candidatos à prefeitura, né, pré-candidatos à prefeitura de Feira de Santana. Na semana passada nós entrevistamos o deputado federal José Neto e hoje nós estamos aqui com a professora, a deputada federal, professora Daiane Pimentel, ela que é do PSL e também é pré-candidata, né, declarada já, à Prefeitura de Feira de Santana. A gente está com ela na linha aqui. Primeiro, deixa eu dar o meu boa tarde primeiro para ela e depois para toda a equipe aqui. Como vai, professora Daiane, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Amauri. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora. Estamos aqui, né, vivendo esse momento de quarentena. Eu gostaria de lhe parabenizar num momento como esse, que o entretenimento faz parte da nossa vida, né? Você está trazendo aí essa rodada com pré-candidatos para que a nossa cidade possa conhecer um pouco mais de cada um. Parabéns pela iniciativa. Ok, então é um prazer todo nosso recebê-la aqui, mesmo por telefone, né? A gente sabe que nessa época de pandemia, as entrevistas dessa forma, né, à distância, tem sido a melhor opção, com certeza. A gente fica contente da senhora ter aceitado, conversei com a sua assessoria e que aceitou prontamente também, a gente está muito satisfeito, a Rádio Geral, a Rede Geral fica muito feliz e eu tenho várias perguntas para lhe fazer aqui e eu vou começar fazendo uma pergunta que é uma pergunta de praxe, é uma pergunta que a gente já vai usar para todos os pré-candidatos e é uma pergunta que a gente quer saber da sua opinião sobre as eleições de 2020. Qual é a sua opinião sobre o possível adiamento dessas eleições de 2020? Olha, Mauri, eu estou bastante focada na decisão do TSE. Eu acredito que as eleições são importantíssimas. Eu estou trazendo uma chapa aí muito bacana, com uma grande renovação. Uhum. Estão todos, né, buscando com ansiedade este momento. Então, assim, as eleições, elas são parte mais preponderante da nossa democracia. Sim. Mas, por outro lado, Amauri, a gente tem que entender que o momento, ele é muito particular. Uhum. Eu acredito que deve ser feita uma flexibilização nessas votações para que não precise adiar, eu digo adiar fora deste ano, porque as adiações ainda para este ano parece que será a decisão tomada. Então, assim, é necessário muito equilíbrio, muito entendimento da população. Você perceba, Mauri, que eu sou uma pré-candidata, então eu tenho interesse direto nestas eleições, obviamente, mas ainda assim é necessário pensarmos primeiramente nas condições sanitárias que essas eleições podem estar oferecendo aos nossos habitantes de Feira de Santana, aos nossos eleitores. Ok, então muita calma nessa hora, né? A eleição, a gente entende a importância. Nós estamos com os pensamentos alinhados também. A Rede Geral de Comunicação aqui, como o Jornal Folha de Estado, pensa mais ou menos do jeito que a senhora pensa, né? A gente acha que muita calma nessa hora, porque primeiramente a gente prioriza, né, claro, a vida humana acima de qualquer coisa, a saúde, né? A situação sanitária do país, tudo isso é muito importante. Claro que as eleições é uma parte fundamental, é importantíssimo para que a gente consiga
manter o nosso país organizado, né? Mas a gente concorda também com essa sua fala. Vamos falar um pouco do seu mandato. Como é que está sendo essa experiência aí na Câmara de Deputados? É como a senhora imaginava que seria? Ou a senhora sentiu alguma coisa de diferente? É mais difícil? É mais fácil? Como é? Olha, eu, antes de me candidatar, eu acompanhei um pouco a trajetória dos deputados em Brasília. Eu viajava constantemente, eu tinha contato com alguns parlamentares, com a função, né, eles no ofício lá, na função, e eu já entendia que não era algo muito fácil. Mas devido ao desenrolar dos fatos, do dia que eu me elegi para cá, eu posso falar com toda tranquilidade do mundo, que é um pouco mais complicado do que eu havia vivenciado e imaginado. Mas faz parte, nós que enfrentamos com tanta coragem, né, buscando eleição em um momento onde nós não tínhamos apoio de lideranças, apoio de partidos grandes, o PSL ainda era muito pequeno na época. Então, assim, a coragem é uma marca. E se nós tivermos essa coragem para entrar, nós temos também que ter a coragem para enfrentar os desafios, sobretudo fazendo emergir, Maurício, sempre a verdade e a vontade certeira do nosso povo. Ok. Uma pergunta aqui, a senhora é de Feira de Santana, a senhora nasceu em Feira de Santana? Nasci, fui criada, vivi a minha vida inteira em Feira de Santana, passei alguns momentos, alguns períodos da minha vida em Curitiba, por exemplo, em São Paulo, nos Estados Unidos, mas a minha raiz sempre muito fincada em Feira de Santana. Entendi. Vamos lá, então. Ainda falando aí do seu mandato, vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre teve a importância do auxílio emergencial que o setor de cultura, né, que foi votado ontem, me parece, inclusive foi aprovado pela Câmara de Deputados. Como é que a senhora votou e qual a importância que a senhora acha desse projeto de auxílio emergencial para o setor de cultura? Então, a votação ontem a respeito dessa pauta foi simbólica. Eu mesma orientei o voto do PSL. Fomos favoráveis à pauta, entendemos que é um momento muito difícil para todos, porém, alguns passam por uma dificuldade maior, Maurício. Por quê? Porque para os artistas ganharem o seu pão de cada dia, eles precisam estar nas ruas em aglomerações, não é verdade? A arte ela é assistida por grupos, né, pelo acúmulo das pessoas. Então, eles não podem exercer essa atividade, necessitando estar em casa. E estando em casa, o seu ganha-pão, ele desaparece. Então, esse auxílio é extremamente necessário para esta classe por conta disso. Eu falei isso ontem quando eu estava orientando e eu vou reiterar aqui. Esse auxílio, Amaury, ele não visa beneficiar as grandes celebridades, né, artistas já renomados, que já têm uma condição e até um capital que pode estar sendo sustentado agora, sem trabalhar. Mas os nossos pequenos artistas não contam com isso. Então é preciso, sim, a ajuda do Estado. Eu sou uma defensora do Estado mínimo, do Estado menos inchado, Maurício. Mas a gente não pode abrir mão de prioridade para poder enxugar aquele que é o maior responsável pelos seus filhos, que é o Estado, e os seus filhos somos nós, né, pessoas, o povo. Então, eu acredito que o Estado deve ser diminuído, Amaury, quando, por exemplo, a roubalheira, roubo, corrupção, direcionamentos de deliberações que não beneficiam a população como um todo, mas pessoas, figuras políticas. É aí que a gente começa a mexer nessa diminuição estatal. Em relação ao nosso povo que sofre, que necessita, o Estado tem que ter, sim, total responsabilidade. E é pensando nisso que o PSL, através da minha orientação ontem, votou favorável aos nossos artistas. Pô, que coisa bacana. Vamos lá aqui, então, continuando aqui, nesse assunto aí, que o que gerou essa votação foi a pandemia. Falando sobre pandemia aí, o que a senhora vê de erros e acertos em relação ao combate ao Covid-19, eu quero saber nas esferas, em todas as esferas, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. O que a senhora enxerga de erros e de acertos?
Olha, Mauri, eu costumo ser muito sincera nas minhas colocações. Seria muito fácil para mim chegar aqui e apontar dedos e sair criticando todo mundo, mas eu não acredito que a crítica pela crítica, ela beneficie em alguma coisa, né? Então, eu acredito o seguinte, os municípios e o Estado aqui na Bahia, os governadores municipais e estatal, estão, inclusive, trabalhando em conjunto. Verdade. Buscando atender todos os setores, Amaury. Você vê que, tanto em Salvador, como em Feira de Santana, como em Ilhéus de Itabuna, que também há muitos casos lá, as prefeituras estão se desdobrando para poder responder tanto à sociedade que busca uma questão mais sanitária, quanto os setores econômicos. A pensar nos empresários que geram, né, ajudam a gerar o ciclo econômico dos nossos municípios e que perdem muito com suas portas fechadas. Então, há um equilíbrio, há uma tendência de equilíbrio nessas esferas, né, tanto das prefeituras baianas quanto do próprio governo estadual, que inclusive eu faço oposição. Sim. Certo, Maurício? Mas fazer oposição ideológica a algumas questões que nós não concordamos é normal e é necessário. Sim. Mas eu não posso trazer uma crítica só porque eu estou tratando do meu opositor ideológico e político. Legal. Então, assim, obviamente que tem muito a se melhorar. Está sendo investigada agora a questão dos equipamentos superfaturados. É necessário que haja investigação também na Bahia. Verdade. E é necessário que se puna se houver, né, a prova desse superfaturamento, porque estou brincando com vidas. Mas a gente precisa primeiro saber, né, do julgamento. O julgamento precisa ocorrer para que depois a gente aponte. Em relação às medidas, Amaury, que estão sendo adotadas, eu vejo com bons olhos. É necessário que haja, sim, restrições para que nós possamos evoluir nesse combate do contágio coletivo. Então, de forma geral, é nesse aspecto que eu vejo. Já em relação ao governo federal, eu tenho críticas, porque o governo federal ele vem na contramão de todos esses outros governos que, muitas vezes, são antagonistas. Ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, a CM Neto e Rui Costa são antagonistas políticos, certo, Maurício? Sim. Mas eles estão em conjunto em relação às medidas a serem adotadas. Então você vê que a briga ideológica, a briga política, ela vai para o segundo plano, porque a nossa briga precisa ser primeiro contra o coronavírus. Sim. E aí você tem um presidente que vem contrário a todos os governadores, a maioria das nossas prefeituras brasileiras, facilitando a narrativa de que o coronavírus é só uma gripezinha, que as pessoas têm que irem para a rua mesmo. Eu acredito que existe uma parte da sociedade que precisa estar nas ruas. São os serviços essenciais. E é justamente com as organizações mundiais e movimentos e cientistas que os governos estaduais e as prefeituras estão tomando seus direcionamentos. Ok. A gente também entende mais ou menos assim. A gente acha que se a gente tivesse uma tratativa unificada do problema, né, em todas as esferas, ficaria muito mais fácil, ou menos difícil o combate a essa pandemia. Mas a gente vê aí que governadores e prefeitos fazendo o seu trabalho individualmente, cada um por si, né? Ainda bem que em algumas situações, como por exemplo aqui na Bahia, alguns prefeitos se alinharam com o governo do estado e deixaram sim de lado as suas divergências ideológicas e políticas e estão trabalhando em conjunto. Vamos falar de Feira de Santana, né? Há uma pressão muito grande aqui, inclusive eu li uma matéria ontem do site, em um site aqui de Feira de Santana, que falava sobre uma pressão dos empresários de Feira de Santana, dizendo que haverá possivelmente um atraso de 10 anos, eu achei até achei um número muito alto, né? Dizer que haveria uma perda de pelo menos 10 anos de atraso no comércio por causa desse decreto do fechamento do comércio, etc. e tal. O que o senhor acha a respeito disso? Manifestações estão sendo feitas na frente da casa do prefeito. Há uma pressão muito grande. Muita gente diz que quando teve a primeira abertura do comércio aqui em Feira de Santana, foi justamente por causa dessa pressão que as associações, as entidades comerciais fizeram e que ele cedeu por isso. O que a senhora acha desse assunto aí,
do que está acontecendo aqui e o que fala sobre essa matéria também, que a senhora não sei se ela teve acesso, mas essa matéria fala, quer dizer, na verdade foram vários empresários muito conhecidos da cidade, se reuniram e deram essa declaração para esse site, que é um site muito conhecido também aqui em Feira de Santana, e dizendo que é impossível manter o comércio fechado por mais dia nenhum. Então, Amaury, essas manifestações, elas são legítimas, né? Todo mundo está ali expondo o seu ponto de vista e buscando uma resolução mais prática do prefeito Cláudio Martins. Eu acredito que esse grupo, eles não têm motivação política nem motivação ideológica. Sim. A motivação é realmente econômica. E é importante a gente olhar para todos os lados. Sim. O que também não facilita, né, a resolução por parte do prefeito. É uma questão muito sensível. É muito difícil resolver essa questão. Eu não estou numa gestão executiva. A minha gestão ela é legislativa. Mas eu poderia dar algumas sugestões. Não só poderia, como eu faço. Talvez se nós pensássemos em abrir o comércio a partir de um rodízio de funcionários, talvez se os empresários se comprometessem a buscar e levar depois esses funcionários com mais segurança, porque não é somente abrir as portas, é conduzir os seus funcionários a ter o maior acesso à higiene possível. Conter o número de veículos coletivos nas ruas, esse contato dentro dos ônibus aglomerados. Então tem que se pensar em tudo isso. Os empresários, eles podem, eles mesmos, apresentarem soluções que eles consideram viáveis e apresentar para a prefeitura. Eu acredito que o comércio, ele não faz falta apenas para os comerciantes, ele faz falta para todos nós, né, que temos as nossas necessidades e precisamos fazer usufruto desses serviços. Mas ainda assim é muito complicado, porque nós estamos no meio do maior índice de contágio. Essas semanas, né, que eram ditas como pico, a gente não sabe se a gente está no meio dela, se a gente já passou, se a gente vai passar. Uhum. Então é necessário tomar essas decisões ouvindo sempre as organizações científicas e médicas. Agora, não podemos também dar uma resposta negativa e definitiva aos nossos comerciantes, tanto feirenses quanto comerciantes por todo o Brasil. Ok. Nós temos aqui uma equipe que tá acompanhando a gente aqui na Rádio Geral, e deixa eu falar um pouco sobre eles aqui. Está aqui o Reginaldo Júnior, jornalista Reginaldo Júnior. Ele tem uma pergunta para fazer para a senhora. Pode ficar à vontade, Reginaldo. Muito boa tarde. Boa tarde, Amaury. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde, professora Daiane Pimentel. Bem-vinda à Rádio Geral. Ontem à tarde, o site Terra e outros sites veicularam que o Major Olimpo, né, senador também pelo PSL, teve um racha oficial com o Flávio Bolsonaro, né, com a família Bolsonaro, chamando mesmo de bandido. O PSL, ainda a gente tem algumas pessoas que estão no PSL junto com o governo, e outros que não estão junto com o governo. A sua situação hoje, a senhora está junto com o governo Bolsonaro? Vai ter o apoio dele para a sua candidatura à Prefeitura de Feira? Oi, Reginaldo. Gostaria de agradecer a tua pergunta, muito pertinente. É muito bom para mim ter esse espaço aqui para poder falar. Então, Reginaldo, o que acontece? Existe uma diferença entre o governo federal e o presidente, a figura do presidente. O rompimento com a figura do presidente, ela foi estabelecida, ela virou, né, pública em outubro de 2019. Uma ala do PSL corajosa, porque insatisfeita, todo o PSL estava. Todos os 54 deputados do PSL estavam insatisfeitos com as tratativas do presidente Bolsonaro. Só que tem alguns que têm mais coragem, que não dependem de cargos de indicação, que não se baseiam em likes na internet, em mídia, e tomaram a coragem de estar enfrentando nos bastidores as decisões unilaterais do presidente, até que o rompimento veio a público com a própria palavra do presidente Bolsonaro, de dizer que o presidente nacional Luciano Bivar não era confiável, etc. e tal. O que hoje a gente vê que era apenas uma narrativa, porque o presidente Bivar,
ele não tem, por exemplo, a ficha suja como tem o Valdemar Costa Neto, que é o presidente de um partido que hoje é base do Bolsonaro. Então, assim, o governo federal tem o apoio do PSL, tanto dos deputados que têm a coragem de enfrentar o Bolsonaro com as mentiras que ele propagou, quanto a ala que já está com ele. Agora, a figura do presidente Bolsonaro não conta com o nosso apoio quando ele mente, quando ele engana, quando ele distorce, em benefício de sua própria família e em benefício do seu próprio projeto de poder. O governo federal tem todas as votações do PSL que visam beneficiar o Brasil, ele já conta com essas votações. É só olhar a minha votação, está lá no site da Câmara e todo mundo vai ver. Eu voto junto com o governo naquilo que eu entendo que é benéfico à sociedade. Agora, isso não vai me fazer ser subserviente aos desejos pessoais de um presidente da República, seja ele Lula, seja ele Dilma, seja ele Temer, ou seja ele Bolsonaro. Não é uma posição fácil. Tem que ter coragem, tem que ter desprendimento e tem que ter a ficha limpa para poder não ser julgada no ato do próprio julgamento. Eu julgo o Bolsonaro baseado nas ações dele. Tudo que ele prometeu em campanha, ele está fazendo ao contrário. Ele está afrouxando as nossas leis para beneficiar a corrupção. Eu não tenho que concordar com isso. Ele me ajudou, lógico, como eu o ajudei. Quanto eu rodei na Bahia inteira, quanto eu rodei no Brasil levando o nome do Bolsonaro, defendendo as nossas pautas, óbvio, eu defendia as pautas que o Bolsonaro personificou. Por que ele personificou? Porque ele me provou que era o único naquele momento que tinha musculatura para combater o PT. Então eu, que sou mãe de família, cristã, que defendo os anseios conservadores, que defendo a economia mais aberta, e tendo no Bolsonaro esse discurso, é óbvio que eu iria apoiá-lo. Lembrando que quando ele viu um depoimento meu, fazendo este apoiamento a ele, foi que ele me convidou. Ou seja, ele viu eu o ajudando e me convidou. Não fui eu que fui lá me oferecer para apoiá-lo. Ele me convidou a fazer um levante na Bahia, um levante de direita, conservadora, e eu aceitei. Então foi uma ajuda mútua. Agora, eu posso ajudar um aliado, eu posso ser aliada de uma pessoa que visa os mesmos termos políticos do que eu. O que eu não posso é ser cúmplice de um projeto de poder familiar. Ora, todas as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro nos levam a crer que Flávio Bolsonaro está sendo investigado por formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro. Então, são indícios fortíssimos. Então, atrelando isso ao próprio comportamento da família Bolsonaro, eu não tenho como ter outra posição. E olha que eu já defendi lá atrás o Flávio. Eu acreditava no discurso dele, eu defendia, mas a gente vai observando os bastidores, o andar das coisas, e a gente vai percebendo que só é correto quem defende o correto e pratica o correto. A Lava Toga, por exemplo, hoje eles estão brigando com o STF, mas a Lava Toga, eu levantei essa bandeira lá atrás. E não tive o apoio do Bolsonaro, pelo contrário. Eu não tive o apoio do presidente Bolsonaro em relação à prisão em segunda instância. Tudo que nós defendemos em campanha. Ou seja, quem é que está contra tudo que pregou? Não sou eu, Amaury, sabe, Reginaldo? Não sou eu. Então é importante que a sociedade entenda isso. Agora, não é porque nós estamos indo contra as deliberações do presidente que nós nos posicionaremos contra o governo. Até porque este governo ele é formado por ministros que nós admiramos e confiamos, por outros senadores, outros deputados, e todo um secretariado, um movimento popular que confia nesse governo e que esse governo precisa andar pelo bem do país. Então, é com responsabilidade e com muita maturidade que a gente tem que diferenciar o apoio governamental ao apoio à figura pessoal do presidente da República. Afirmativo. Olha só, é bacana a gente, nem toda meio de comunicação dá esse espaço, e eu acho que faltou um pouco disso para todos aqueles que romperam, todos eles que eram do PSL, como o Bivar, Joyce, a senhora, agora o Major Olímpio. Nem todo mundo teve oportunidade de falar abertamente o porquê que houve esse rompimento. Eu quero lhe perguntar se foi muito traumático inicialmente, porque você foi me parece que a senhora foi uma das primeiras, né? Uma das primeiras a romper diretamente com ele. Foi traumático, foi difícil encarar porque você, quando a senhora rompeu, o PSL, ele ainda estava no PSL, né?
Ele ainda fazia parte do PSL. A base, quer dizer, ele era afiliado. Depois desse rompimento é que ele saiu e agora está sem partido, etc. e tal. Mas como foi lidar com toda a bancada do PSL no meio desse turbilhão de rompimento? Então, Amaury, todo rompimento ele é traumático, né? Principalmente quando ele é feito nas circunstâncias da aliança que eu tinha com o presidente Bolsonaro. Eu considerava o presidente Bolsonaro um amigo meu, eu me considerava uma amiga dele, né? Que perpassa os alicerces políticos. Eu fui a primeira, aliás não, o Alexandre Frota, ele teve que sair do PSL a pedido do próprio presidente Bolsonaro, certo? Foi contra a vontade de muitos deputados, mas ele estava desagradando o presidente e o presidente fez esse pedido e aí foi atendido, etc. e tal. E depois do Alexandre Frota, em outubro, veio o meu rompimento. O Reginaldo perguntou em relação ao Major Olímpio. O rompimento oficial do Major Olímpio com o presidente se deu a partir desse áudio aí que foi divulgado. Certo. Mas já havia um pré-rompimento, porque o Major sempre foi muito contundente em suas críticas aos filhos do presidente Bolsonaro. Então, assim, o rompimento ele é traumático de qualquer forma, feito nessas circunstâncias. Por exemplo, você ter ideia, Maurício, no segundo turno eu votei e viajei no mesmo horário para o Rio de Janeiro e acompanhei a apuração na casa do presidente Bolsonaro. Certo? Então, para você ter uma relação como essa, é uma relação muito estreita, uma relação muito próxima. Verdade. Mas eu não posso permitir, Maurício, que a minha relação com qualquer pessoa que seja, ela seja superior aos anseios que eu defendo, aos princípios que eu defendo. Entendo. Certo? Então, o presidente Bolsonaro ele começou a deliberar de uma forma muito estranha, conflitando com todos à sua volta, até com sua própria base. Então, logo após o rompimento do Alexandre Frota, veio o meu rompimento em outubro. Muitas pessoas falam, vazou o áudio, a professora daí. Não vazou áudio nenhum. Aquela reunião ali, sempre tem aquelas reuniões dentro da liderança do PSL. É uma reunião de praxe. O filho do presidente Bolsonaro, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, ele participa dessas reuniões. Essas nossas opiniões, elas foram dadas reiteradamente ao próprio filho. Eu não assinei a lista do filho do presidente Bolsonaro porque eu disse para ele que ele não iria nos representar. Ele nunca levava as nossas queixas, ele só trazia pedidos do pai. Tá entendendo? Então, assim, não houve vazamento. O que eu falei naquele áudio, e repito aqui, é que a pessoa que gravou o presidente aliciando os deputados fez a coisa correta. Por quê? Porque a população estava incrédula. Então, é necessário mostrar, provar que o presidente ligou sim, aliciou sim os deputados, oferecendo cargos, oferecendo indicações para poder ter essa assinatura em favor do seu filho. Então foi isso que eu disse, eu quero dar um abraço. Eu nem sabia quem tinha sido, depois fiquei sabendo que foi um processo de celular, que a pessoa já tinha esse programa que grava qualquer conversa, e aí foi mostrar para uma outra pessoa e acabou vazando o presidente ligando. Mas de qualquer forma eu acredito que a verdade tem que vir à tona. E se o meu abraço ele se estende a quem defende a verdade, se estende a verdade, eu sou muito orgulhosa com aquilo que eu defendo. Certo. Na época do rompimento, para a gente finalizar aqui, qual dessas três palavras que você está aqui, a senhora acha que pode enfatizar mais no momento do rompimento? Decepção, tristeza ou revolta? Decepção, com certeza. Decepção. A gente tinha toda uma vontade personificada no presidente Bolsonaro. Então, a partir do momento que a gente vê que o projeto não era aquele por qual nós lutamos, é uma decepção. Óbvio que nós ficamos tristes, né? Mas a decepção, ela fala mais alto, porque o sentimento pessoal é um sentimento secundário. O primeiro sentimento é a resposta que nós queremos dar ao nosso eleitorado, à nossa sociedade. Então, a decepção sem sombra de dúvidas, o sentimento que pode melhor descrever. Beleza. Então, deixa eu agradecer também a presença aqui de todas as pessoas que estão aqui junto comigo aqui, o Reginaldo Júnior, a Adriele Mercedes, também o André Dasca, o Anderson Torres e também a minha querida Lorena Souza. Não estava tentando lembrar o sobrenome, né? Souza, Lorena Souza também que está aqui. São vários jornalistas, todos jornalistas aqui, estão junto com a gente aqui também e nos ajudando com as perguntas também. Vamos agora amenizar um pouquinho mais
e falar sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de Feira de Santana, agora em 2020. Como é que a senhora enxerga as mudanças no município? Como é que a senhora enxerga, como é que a professora Daiane Pimentel se enxerga no executivo maior, no maior cargo executivo, no cargo executivo, né, de prefeita em Feira de Santana? Como é que a senhora enxerga a Feira de Santana? Qual a sua visão de Feira de Santana? Qual a Feira de Santana que a senhora idealiza? Olha, Mauri, nós temos todas as condições do mundo para ser uma grande cidade. Mas a impressão que nós temos, né, e eu escuto muito isso também de quem vem de fora, é de que a nossa cidade, apesar de ser grande, ela é tratada apenas como grande interior. Feira de Santana tem condições de se projetar muito mais, né, de fortalecer ainda mais o nosso centro industrial, de fortalecer o nosso centro comercial, de fortalecer o nosso centro médico. Então, assim, a gente tem todas as ferramentas na mão para lidar com Feira de Santana. O que é que Feira de Santana falta? Falta a gente deixar um pouco de lado essa forma igual, né, corriqueira, de anos e anos de se governar. Precisa dar uma repaginada, precisa dar uma renovada. E quando eu falo nisso, Amaury, eu não falo apenas no nome de um novo gestor. Eu falo isso em nome de uma nova proposta. Às vezes você pode ter o mesmo gestor com uma proposta diferente. Certo. Você pode ter um conhecido político, né, já conhecido político, mas que traga uma proposta diferente. Porque Feira de Santana, ela ficou parada. Já foi, sim, o primeiro interior do Brasil. Hoje não é mais. E temos condições de fazer com que possamos ser o primeiro. Diante de todas essas condições que eu te trouxe aqui, econômicas e também culturais. Feira de Santana é uma cidade com requisitos para se manter culturalmente falando, né, com seu nome preponderante. Nós temos aí que trabalhar com as pessoas e as ideias certas, entendeu? Que parar com essa ideia de sempre estar com as mesmas pessoas, tratando dos assuntos específicos da nossa cidade. Vamos abrir o nosso secretariado para as pessoas técnicas, para pessoas que entendam do assunto. Quando a gente, por exemplo, essa semana, Mauri, eu fiquei indignada ao saber que a gente tem um centro universitário querendo começar a funcionar, mas está esperando o alvará. Ou seja, por que a prefeitura não libera esse alvará? O que está faltando? Ou seja, a prefeitura tinha que ter interesse igual, porque fornece emprego, fornece estudo, fornece condições, os patamares, tanto educacionais quanto comercial, de nós elevarmos. Mas aí a gente entende que a burocracia, né, aquela forma, sabe que Deus como, de se fazer política, sempre impedindo o crescimento, porque o crescimento responde, né, a toda essa burocracia que muitas vezes nem legais são, essas burocracias, e aí estagna a nossa cidade. Então eu desejo para a feira não apenas um nome novo, mas uma proposta nova, um projeto novo, discutindo com a própria sociedade, discutindo com os setores que podem falar por si. Ou seja, se vamos discutir a agricultura em Feira de Santana, vamos chamar um agrônomo para discutir, a comunidade agrícola para discutir. Se vamos discutir o setor urbano da cidade, vamos deixar que grandes arquitetos, que engenheiros tragam essas propostas. Está entendendo, Amaury? É esse o sentido que eu tenho para Feira de Santana, que eu penso para Feira de Santana. Okay. Tem um amigo que diz o seguinte, que enquanto Feira não parar de pensar que ainda é uma província, e ainda enquanto tiver essa herança do carlismo ainda em sua administração, dificilmente ela se tornará uma grande cidade. E eu acho que vem mais ou menos de encontro ao que a senhora fala. Nós temos algumas participações, algumas não, muitas participações aqui. Deixa eu ler, por favor, Reginaldo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, né? Porque a idade vai chegando, professora, e aí fica mais difícil de conseguir enxergar aqui de longe aqui. Mas tem algumas pessoas aqui dizendo aqui: deputada Daiane Pimentel, determinação, garra e transparência, trabalho constante aqui. O Robson Falcão, também Jomar Salles, gostando muito da entrevista, a deputada se mostra muito bem preparada. Também tem aqui a Miriam, a Bahia se encontra muito bem representada.
e várias pessoas participando aqui através. Lembrar para todo mundo que a gente está transmitindo através do Facebook da rádio, através do Instagram da rádio e através também do YouTube. E também aqui do Instagram, do meu Instagram particular também, está aqui a gente fazendo essa transmissão simultânea e com adesão muito grande, tá certo? Quero que a senhora fique consciente que muitas pessoas estão participando, muitas pessoas estão lhe ouvindo nesse momento. A Rádio Geral hoje, e a gente fala pelo fato de ser uma rádio web, e eu digo para vocês, que todos estão ouvindo a gente aqui agora, que é um prazer muito grande. Eu que trabalhei em rádio convencional durante muitos anos, está à frente, está coordenando hoje a Rádio Geral, uma honra enorme, porque nós já atingimos aqui um patamar enorme de audiência, né? Nós já temos audiência maior que muita rádio convencional, e isso é um trabalho de nós vamos caminhando para os 3 anos na verdade a rádio tem 10 anos, mas nós reinauguramos a rádio há 3 anos, e nem pouco menos de 3 anos, a gente está aí com uma resposta fantástica, e por aqui passam artistas de grande renome, políticos de grande renome, como a senhora, como o deputado Zé Neto, como outros também, como o próprio prefeito, que também vai estar aqui, né? Como pré-candidato também, ele vai estar aqui junto com a gente também, em breve. A gente deve também entrevistar o Torinho, né? O Roberto Torinho, talvez seja na semana que vem, a gente está vendo aqui a agenda dele. A gente quer entrevistar todos os pré-candidatos aqui para que eles possam ter essa oportunidade igual para todo mundo, de expor suas ideias e de poder dar a palavra, dizer, se apresentar, né? Porque a gente faz, às vezes a gente cria a ideia de como é a pessoa através das informações que a gente recebe da mídia. E, de repente, a gente enxerga que dá a oportunidade, dá a vez, dá a voz à pessoa para que ela possa se apresentar e dizer, olha, essa pessoa aqui sou eu. Entendeu? A gente acha que nem sempre essa possibilidade é dada aos políticos, né? Então, por isso que a gente criou no Pressão Total esse quadro aqui de entrevistas, e eu acho que ele é muito importante para a democracia do nosso município também, né? Vou falar do município porque a gente trabalha mais voltado e focado para o município de Feira de Santana. Tem mais alguma pergunta, Reginaldo Júnior? Tem sim. A ouvinte Luísa, deputada, pergunta o seguinte: o PSL vai fazer aliança com algum outro partido para as eleições de 2020? E vereadores, quantos pensam o partido em lançar candidatos a vereadores para o pleito de 2020? Posso responder? Pode. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, a sua iniciativa, Mauri. É importante nós estarmos falando sim, para a sociedade, para que a sociedade nos conheça um pouco mais. Não é? E respondendo aí a pergunta de Luísa, então, Luísa, o PSL está bem no rumozinho de 2018. Eu não tive, Luísa, o apoio de nenhuma liderança política em Feira de Santana. Eu não tive. O que eu tive foi que, a partir do segundo turno, eu me aproximei mais de alguns políticos, né? Então, assim, o PSL, desde 2018, ele caminha sozinho. As pessoas tentam minar o partido, as pessoas tentam minar a nossa liderança, porque enxergam em nós, Luísa, uma concorrência, além de grande, desaforada. Eu acredito que muitas pessoas, muitos políticos, né, muitos ali do meio, costumam pensar assim, nossa, essa menina nova, já tomando conta de um partido, a primeira vez que se candidatou foi eleita a um cargo legislativo importante. Então, isso afasta um pouco as pessoas. Mas, assim, o PSL caminha muito forte, muito autônomo e muito independente. Então, essas alianças, nós não temos alianças com partidos. Em alguns municípios, a gente dialoga com um partido aqui, outro partido ali, sempre em benefício da sociedade. Em Feira de Santana, eu me coloquei como uma pré-candidata. Então, é normal que os partidos que mais estejam na boca do povo, vamos dizer assim, toquem seus projetos próprios, né? Em relação aos candidatos, nós estamos com a nossa chapa montada, a procura está sendo muito grande e uma surpresa, inclusive por correligionários que já faziam parte do PSL, até mesmo antes de eu entrar, estão nos buscando, querendo fortalecer a nossa ideia. Então, a professora Daiane, ela é muito tranquila em relação a essas alianças, porque eu acredito que, apesar de ser muito ajuda a fortalecer,
elas por si só não significam resultados positivos. E assim, obviamente que se outros partidos vierem procurar o PSL, a nossa resposta será a mais positiva possível. Se as pessoas forem pautadas nos anseios que nos movem, será uma satisfação muito grande unir forças em busca de um bem comum, um bem comum da população e não do bem comum político. Certo, Luísa? Então é nesse sentido que a gente caminha. Excelente. Tá certo, então. Professora Daiane Pimentel, deputada federal pelo PSL, a gente tem aqui, para finalizar a nossa entrevista, eu vou te citar alguns trechozinhos, acho que algumas palavras, e eu quero que a senhora responda com uma frase, se possível. Não precisa se estender muito. Visando a pré-candidatura à Feira de Santana. Então, tudo que eu vou perguntar para a senhora aqui, vou citar uma palavra, e a senhora responde com uma frase, mas pensando que está focado, voltado para a pré-candidatura à Prefeitura de Feira de Santana. Então, saúde, a primeira. Prioridade. Ok. Precisamos cuidar da nossa gente. Isso aí. Comércio. Importantíssimo, fundamental, fortalecer o nosso comércio, buscando ajuda interna e externa. Sua área é mais, né? Educação. Educação teria que ser um texto, né? Imaginei. Então, cuidar das nossas crianças, dos nossos estudantes. Educação é futuro. Educação pode ser presente. E uma boa educação orgulha o nosso passado. Ok. Segurança. Imprescindível. Eu sou uma defensora dos nossos agentes de segurança e tem que ser reforçada mais e mais. Ok. Infraestrutura. Importantíssimo. Infraestrutura, ele fortalece o comércio, fortalece o turismo, embeleza a cidade, dá condições de viabilidade. É importantíssimo. Deixa eu mandar um alô especial aqui para quem está ligado na entrevista aqui. Ele diz o seguinte: parabéns pela entrevista, Reginaldo, Amauri e toda a equipe. Parabéns à nobre deputada Daiane Pimentel também. Estamos juntos, a Bahia é bem representada na Câmara dos Deputados. E quem mandou aqui? Saulo Rangel, um abraço muito especial. Ah, claro, e ele que fez a ponte, inclusive, aí com a sua assessoria, para que a gente pudesse estar fazendo essa entrevista aqui. Um abraço muito especial. Eu ia mandar esse alô, claro, né? Deixei para o final, mas eu já ia mandar. Um abraço especial para o Saulo Rangel aí, que é uma figura forte. Além de tudo, né? É meu genro. Bacana também. Bom, muito obrigado, quero lhe agradecer a senhora essa disponibilidade para poder dar essa entrevista para a gente aqui. O programa Pressão Total agradece muito, a Rádio Geral fica muito feliz também. Lembrando que essa matéria, ela vai estar no Jornal Impresso também, no Folha do Estado. Eu quero que a senhora possa acompanhar, a senhora vai encontrar aí. Me parece que sai, cadê a Adriele para me dizer que dia que sai essa matéria aqui, porque toda matéria, a gente faz a entrevista na quarta-feira e me parece que ela sai na sexta ou no sábado. Eu vou confirmar aqui para dizer para a senhora, para passar para a senhora aí, que dia que sai. Mas também sai no nosso portal de notícias, né? Um portal de notícias que é, assim, fantástico, é o portal Folha do Estado. Quero agradecer aí para o Hammurabi Dias também, e para a Jéssica também, um abraço especial. Para toda a turma que está lá ouvindo a gente aqui, o pessoal do jornal Folha do Estado, da redação do Folha do Estado, está na escuta também, todo mundo sempre ligadaço aqui no nosso programa Pressão Total. A gente fica muito feliz com a sua participação e dizendo que as portas estão abertas, ok? Um abraço muito especial. Agradecer também a sua produção, que foi super atenciosa. Parabéns aí pela escolha, né, da sua equipe. Um abraço muito especial. Fique à vontade aí para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço a Mauri, Reginaldo, toda a equipe. Um abraço para Saulo. Estou sempre à disposição. É uma satisfação muito grande estar junto com vocês, com a nossa imprensa ferente, falando sobre os assuntos que interessam a sociedade. E um recado para a minha cidade continuo aqui defendendo as mesmas pautas, lutando pela nossa Feira de Santana, tentando buscar o que há de melhor no nível político para poder beneficiar a nossa população. Estou aprendendo mais a cada dia. E é importante a gente sempre estar vendo os passos dos políticos, porque a prática é o melhor exemplo. Eu tento fazer tudo com muito carinho, com muito esforço. Não é fácil, né? Eu costumo dizer isso. Deixar um filho pequeno em casa e estar toda semana em Brasília.
mas eu tenho outros filhos, né, que é o meu povo agora para cuidar também. Então é importante a gente, às vezes, se limitar um pouco de ações familiares, de ações sociais e focar no trabalho para a gente trazer os resultados tão prometidos que nós estaremos buscando. Então é um forte abraço para todos vocês, se cuidem, se protejam. E a população de Feira de Santana tem uma guerreira em Brasília, cuidando e lembrando da nossa cidade com todo o amor do mundo. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe, muita paz. Amém. E cuide-se também, tá bom? Tá certo. Aquele abraço, valeu. Olha aí, professora Daiane Pimentel, deputada federal e também dando entrevista pra gente aqui nesse programa fantástico que se chama Pressão Total. Me dá moral que eu te dou moral. Rasta, são exatamente 14 horas e 55 minutos. Na melhor, o nome dela é Rádio Geral. Ela tá arrebentando a boca do balão. Beleza, então? Vamos nessa. A gente encerra por aqui o Pressão Total. Na semana que vem teremos mais um candidato. Você fica ligado nas redes aí, porque nós vamos estar anunciando qual o próximo pré-candidato será entrevistado na próxima quarta-feira, às 14 horas, aqui, no mesmo bate-local e no mesmo bate-horário. Valeu! Fui!